o carioca que mais sofreu, né? E aí põe sofrimento nisso o que o Vasco da Gama proporcionou ao seu torcedor na noite de terça-feira. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Cara, eu vi o jogo ao lado de muitos vascaínos, tá? E a reação, assim, foi um entretenimento puro, né? Eu me senti num parque de diversões, vendo a quantidade de besteira que o Vasco da Gama ia fazendo durante o jogo. O Vasco que fez um bom jogo, na minha opinião, tomou 2 chances ali bizarras do Operário, mas chegou a criar boas chances. E aí, no final do jogo, acaba tomando um gol bizarro e leva para os pênaltis. A gente vai falar do Lloyd Augusto já já, mas eu quero abordar a primeira parte do jogo, assim. O que você achou do Vasco do Diniz, que deu aquela empolgada no torcedor, né? Ganhou de 3-0 do Fortaleza, aí você fala, pô, agora o Vascão é top 8, agora vai, e aí pega o Operário, empata, vai pro drama dos pênaltis, Léo Jardim salva e consegue a classificação, que era o mais importante, mas com um drama desnecessário. Cara, então, eu assisti esse jogo num rodízio de mini hambúrguer, ou seja, eu estava meio que dividindo a minha atenção entre as duas coisas, mas eu estava prestando atenção sim no jogo do Vasco. E, cara, pra ser bem sincero, depois da partida contra o Fortaleza, da forma que foi o jogo, do entendimento dos jogadores do Vasco tão rápido, né, do que o Diniz queria, de um Vasco que tava conseguindo sair de trás, tava conseguindo criar chances não só em cruzamentos fortuitos pro Verratti, mas não, tava criando chances por baixo também. Eu esperava um jogo mais tranquilo, cara, pro Vasco contra o Operário. A gente sabe que não era um adversário tão fraco assim, o Operário, se eu não me engano, foi campeão paranaense, né? Se eu não me engano, em Foi, cima se eu não me engano, do foi campeão e tá bem na B. esse ano e tá bem na Série B, então era obviamente um time muito mais difícil do que o Fluminense enfrentou, por exemplo, que é um time de Série D, a Aparecidense. Mas, cara, mesmo assim eu esperava um jogo mais tranquilo pro Vasco, justamente pelo que foi contra o Fortaleza. E a gente chega nesse jogo, concordo, não acho que o Vasco fez uma partida horrível, acho que o Vasco até criou também. Mas o Operário também teve chances, né? Isso é uma questão pro Diniz. O sistema defensivo do Diniz é algo a ser discutido demais. Foi muito discutido no Fluminense, vai ser muito discutido no Vasco também. E, cara, que emoção, né? Porque o jogo vai para os pênaltis, o Operário chega a ter uma chance de fazer um gol de pênalti para passar, e aí o cara perde. O Léo Jardim, mais uma vez, é um herói da noite. E o Vasco passa com um gol do Lloyd, cara, depois do que ele fez pro Diniz também, uma loucura. Mas, assim, esse Vasco tá lembrando um pouco do que foi o Vasco na Copa do Brasil do ano passado, né? Não tem tanta facilidade para passar, mas às vezes chega longe, né? A gente sabe que a Copa do Brasil, se você pega adversários mais tranquilos, você pode chegar longe. Você pode ter sorte também. Mas foi uma partida para se preocupar, cara, do Vasco, assim, porque o sistema defensivo é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado nesse time, principalmente com o Diniz, né? E já teve time grande rodando, o Vasco foi quase um deles também, mas falando dessa parte que você citou, dos problemas defensivos, cara, a bola que o Operário tem no final do primeiro tempo é, assim, a bola do jogo, é a chance mais clara do jogo inteiro. Porque o gol que o Vasco faz com o Ryan já é um gol, assim, meio que achado, porque era uma boa chance, mas o goleiro também, pelo amor de Deus, né? Nosso goleiro ali Sim. dá uma ajudada Foi frango, monstra. né? Foi um frango Pra mim aquilo ali absurdo, é frango frango. absurdo. Aquilo É. ali é frango. Não, vi gente falando, ele chutou muito forte, né? Esquece. Ah, Se eu meu tomo, amigo, a bola. se eu tomo um gol desse aí na pelada, esquece. Se tu um Acabou. gol desse na Copa Mesa de Imprensa, eu ia ficar doido. Mas, cara, foi o Exatamente. que você falou. Eu acho que o Operário, ele trouxe dificuldades que um time de Série B que tá brigando lá em cima traria, né? Eu acho que pra qualquer time de Sim, Série A. O Renato, ele vem falando em coletivos do Fluminense que hoje o futebol brasileiro ele tá muito equilibrado e não por cima, né? Que os sim. times que estão mais abaixo, em divisões inferiores, conseguem fazer jogos mais equilibrados e também porque é o jogo da vida do Operário. O jogo na Copa do Brasil é óbvio que o Operário quer é subir de divisão. Esse é o principal objetivo. Mas, cara, se passa de um Vasco, por exemplo, já recebe milhões na conta. Você pode começar a almejar coisas maiores na temporada também, no momento em que o gol do Ceará foi anulado, tá? Cara, Infelizmente. Palmeiras no Ares, meu amigo, né? Vai É, nessa que vai ser tranquilo. Mas eu acho que é um ponto a ser muito visto, não só pela torcida, né? A gente que assiste os jogos do Vasco, eu tô assistindo os jogos do Vasco porque é o Diniz, né? Então eu acho que, sem querer, querendo, a gente acaba assistindo porque, cara, vai ser entretenimento. O Diniz no Vasco vai ser entretenimento, assim como ele é em qualquer clube, e no elenco que o Vasco tem, ele vai ter muita dificuldade, mas ao mesmo tempo ele pode fazer esse time fazer algo parecido com o que ele fez no Fluminense em 22. Quer pegar um time mediano, um time que não tinha uma qualidade para estar em terceiro no Campeonato Brasileiro, e às vezes ele pega uma Libertadores ou algo do tipo. Eu tô curioso para ver esse Diniz no Vasco ainda, acho que é muito cedo, né? não, muito cedo. Da mesma forma que era muito cedo para cravar que deu certo quando ganhou do Fortaleza, que o time era bom,
também é muito cedo para falar que deu errado porque empatou com o Operário. Mas Sim. preocupa, e não só a questão de tática, Cauã, e aí a gente vai ter que entrar no assunto Lloyd Augusto, mas Nossa. cara, que foi aquilo ali, cara? O contexto é o seguinte, né? O Diniz chama ele para conversar, ele fala que não vai. Aí o Diniz chama ele de novo, ele reafirma que não vai. E aí ele, cara, isso é absurdo. Ele dá um chute a gol. Não é um gol não, tá, Cauã? É um chute a gol. E ele bota a mão no ouvido. Como se ele tivesse feito algo assim, incrível. Cara, e irritou muito o torcedor, tá? Repito, tava vendo ao lado de alguns vascaínos na hora. Era assim, tem que mandar embora. Tem que rescindir o contrato. Eu sou o Diniz, eu Cara, isso, tirava isso não agora. Era existe. isso. Isso não existe, cara. Simplesmente não existe, pô. Porque a gente não tá falando. Se fosse um jogo que não valesse de nada, eu estaria falando, eu estaria irritado da mesma forma. Porque me irritou o lance. Eu não consegui nem achar Sim. engraçado, cara. Eu fiquei transtornado dele ter feito aquilo. Porque é falta de respeito com o Diniz, é falta de respeito com a torcida. O Diniz não tava ali de sacanagem. Ele tava querendo dar uma instrução pro Lloyd. O Lloyd até agora não mostrou absolutamente nada no Vasco. Que marra que o Lloyd tem, que moral que o Lloyd tem pra fazer aquilo. E não é nem como se ele tivesse feito gol, cara. Ele errou o gol. Foi uma boa finalização, mas ele tava comemorando e respondendo o Diniz pra um quase gol. Cara, isso não existe. Tinha um cara do meu lado também quando eu tava assistindo. Ele falou, cara, esse maluco não pode mais pisar em campo. E na hora que ele vai pro pênalti, a quantidade de pessoas que estavam assistindo o jogo e falaram, ele vai fazer alguma sacanagem, eu pensei isso. Eu falei, ou ele vai acabar, ou ele vai ao pênalti de sacanagem. Eu pensei isso porque ele é maluco, cara. Ele, no Braga, ele era do Braga, né, se eu não me engano? Ou ele tava na Turquia, alguma coisa assim. Ele era do Braga e foi pra Eu acho que Turquia, ele tava algo na do tipo, né? Turquia. Tava na É. Turquia. E aí, ele, pra vir pro Vasco, pra vir pro Rio de Janeiro, ele já tava fazendo uma loucura. Ele entrava em live chorando, falando que queria ir pro Vasco, pedindo pros caras liberarem ele. Ou seja, já tinha alguma coisa ali, sabe? E ele vem pro Vasco, ele não é o primeiro caso de displicência dele, tá? Porque ele entra nos jogos que o Vasco tá perdendo, querendo dar girosflim, querendo dar passe de letra onde não era pra dar passe de letra. Então acho que falta pro Lloyd entender um pouquinho mais do que é futebol brasileiro e do que é jogar no Vasco também, né, cara? Porque ele não tá jogando em qualquer clube horrível. Ele tá jogando no Vasco, que tudo bem, passa por uma fase ruim, de um século, né? O Vasco passa por um século ruim, convenhamos. Mas, cara, é um time que tá em reconstrução. É um time que tá buscando parar com essa mediocridade, parar com essa questão de toda hora tá brigando contra o rebaixamento. Então, cara, eu acho que não é feito de jogadores assim que você acende, né? No Brasil, pelo menos. O Lloyd deveria levar uma dura ali do Pedrinho ou do Diniz. A gente viu que teve abraço do Diniz, né? Nos bastidores, alguma coisa Uhum, assim, né? Não sei se você chegou a ver. eu vi. É preocupante, né? Esse tipo de Não, atuação. eu vou te falar, Cauã. Se eu sou o técnico, eu tirava ele. Sem sacanagem. Eu tirava. Ah, mas não vai botar quem? Eu falo, tipo, na hora estavam falando, né? Vai tirar, vai botar quem? Não importa. Também como se o Lloyd Augusto fosse assim um craque da bola, né? Pô, pelo amor Hum. de Deus. Vai tirar, vai botar qualquer um, né? Pelo amor de Deus, cara. Assim, cara, essa é a primeira vez que eu vejo um cara comemorar um quase gol. E, cara, pra quem não viu, eu acho que todo mundo viu, né? Porque foi o assunto do dia. Mas quando você para pra rever o lance de novo, ele já tinha falado alguma coisa pro Diniz. Quando ele foi bater um escanteio, teve um lance de escanteio, aí um jogador do Vasco, que eu não vou lembrar quem foi, ele chega nele e fala, cara, o Diniz tá te chamando, ele quer falar contigo. Aí o Lloyd vira pra esse jogador e fala, não, deixa ele falar, eu não quero escutar, alguma coisa assim. E, cara, como é que se contorna uma situação dessa, cara? São Januário lotado, o Vasco não tava empatando aí, né? Tava 1-0. Tava 1 E a 0. ele erra o passe no lance do gol do Operário. Meu Sim. amigo, se o Operário passa, eu não sei se esse cara sair vivo em São Januário, tá? Vou ser bem sincero. Calma, se o Porra. Operário passa, a torcida do Vasco começava a reforma de São Januário na mesma hora. A reforma ia Cara, começar ali. Pô, cara, é inacreditável. simplesmente. É o, Mas o Vasco passou, né, cara? é o que Querendo ou não, é importa, isso que Cauã. É o importa. que importa, É o que mas assim, importa. depende muito da reação de cada torcedor, né? Eu sei que torcedor varia muito. Tem gente que tava comemorando muito e tem gente que tava muito irritada, tá? Tem gente que Sim. tava, Mas com tipo, razão. não, com Eu total razão. posso dar uma opinião, Vitor, que, assim, vendo, né, assim, de amigos, vendo o clima de São Januário, eu não sei por quê, eu não sei se é uma questão só cultural ou se é uma questão de momento dos times mesmo. Se o Fluminense passa do Operário nos pênaltis, sofrendo um gol no finalzinho, com essa dificuldade que foi dentro do Maracanã, o time sai vaiado de campo. Eu tenho Com certeza. certeza absoluta.
O time sai vaiado. O Renato ia apanhar na coletiva. A torcida ia bater demais no Renato. O Vasco passa do Operário nos pênaltis, com um gol no finalzinho do Operário, assim, broxando, todo mundo tá no São Januário. O time sai numa festa absurda. E assim, o São Januário pulsando. Você chega na rede social e fala, não, isso aqui é Vasco. Eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, porque eu não sei se é uma coisa mais cultural, pode ser, né? Eu acho que a torcida do Fluminense, ela é muito crítica. E Sim. aí ela é campeã da Libertadores de 2023, e aí chega 2024, foi o ano terrível que foi. Se isso acontece esse ano, cara, a quantidade de loucura que ia ser dentro do Maracanã, pós-Maracanã também. Só que eu olho pros outros três do Rio, se o Flamengo passa numa circunstância dessa, Esquece. a Gávea cai, pô. A Gávea cai no dia seguinte. Se o Botafogo passa numa circunstância depois de ser campeão brasileiro da Libertadores, meu amigo, o Esquece, né? Textor é preso, pô. E no Vasco as coisas são diferentes, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas é uma reflexão Eu, interessante, né? é interessante, Cauã, e eu tenho uma visão que eu vou viajar um pouquinho aqui, posso? Vou dar uma viajada Pode, legal. claro. Claro. Que é um contexto, eu não acho que é da torcida, não, é o contexto do clube, da fase do clube atual, que a gente tá falando aqui que dura um século. Mas, assim, Uhum. de 2000 para cá, o Vasco deixou de ser um time competitivo. E se acostumou a cair em fase inicial de Copa do Brasil, ser rebaixado. O Vasco tomou 4 do Porto Cabedelo há algumas semanas atrás. O Vasco caiu para o ABC nos pênaltis, algumas temporadas atrás. Eu acho que é mais do fato de você não ter o que o Vasco tem para comemorar hoje, cara, nos últimos anos. Olha, vai ter um Mundial de Clubes, só o Vasco não vai, cara, do Rio. O Não é Vasco tem nem para como comemorar? se. E não é nem. É porque o Mundial de Clubes é uma consequência. O Vasco Sim, viu Flamengo, Fluminense e Botafogo sendo campeões em sequência. Sequência. Flamengo sim, 22, Fluminense 23 e Botafogo 24. Imagina a vida do Vascaíno que viu essas três coisas. Um ano após o outro. E em 23 o Vasco quase cai, tá? Porque ia ser Fluminense campeão da Libertadores e o Vasco fica a 45 minutos de ser rebaixado, né? Porque vira o intervalo sendo sim. rebaixado, alguma coisa assim. Então, cara, eu acho que é muito por aí também. E isso mostra um pouco da realidade de um time que já foi gigante, né? Eu não sei se eu concordo com essa questão de um time deixa de ser grande ou algo do tipo, mas as projeções de um time deixam de ser grandes, né? Sim. Cara, não é possível que um time tetracampeão brasileiro, um time campeão de Libertadores, de Mercosul, de Cariocas, passe do Operário nos pênaltis e tenha esse alvoroço, assim, cara. Era a terceira fase da Copa do Brasil. Não era nem uma semifinal, umas quartas de final, era a terceira fase, pô. De novo, repito, se isso acontece no Maracanã com o Fluminense e o Flamengo, se isso acontece no Engenhão com o Botafogo, imagina só essa Não, situação. é outra situação. E aí, Cauã, acho que tem um papel até nosso de como mídia, que também a mídia trata de forma diferente o Vasco, né? Você não tem percebido que a mídia trata o Vasco hoje como um clube, como se fosse um Aconteceu? clube pequeno. E o Vasco não é Sim, pequeno. exatamente. O, Porque o, a gente chega para escutar, né, as opiniões em programas esportivos, e em muitas delas não tem o pessoal batendo no Vasco porque passou no Operário no sufoco. Passou. Passou. O Vasco tem time fraco, início de trabalho não é, gente. O time do Vasco é melhor do que o Operário consideravelmente, pô. O Vasco entra em campo com o Coutinho, com o Nuno Moreira, com o Tietê, que é jogador campeão brasileiro várias vezes, com o Verratti, que é artilheiro do Brasil. Então vamos lá, né? Não dá pra tratar o Vasco com esse pensamento dessa forma, né, Vitor? é o coitadismo, né? Sendo que Sim. Coutinho e Verratti pagam a folha salarial inteira do Operário. E aí, vou ter que citar um exemplo, né? Dele, senhor André Rizek. Tá? Tweet dele pós-classificação do Vasco. O Vascaíno é um forte, está sempre no limite. Tudo é sofrido, não importa contra quem. Não tem moleza, não tem respiro. Não há perspectiva de todo mundo, de que todo esse perrengue seja recompensado com títulos. A única retribuição é seguir gigante. Minha admiração aos vascaínos. É muito amor. Qual é a sua opinião sobre isso, Cláudio? A minha opinião, eu posso estar sendo um pouco contraditório, mas eu concordo com ele. Não, nessa Porque parte da torcida, sim. Mas, é porra, cara, não a dá. questão de a gente normalizar o Vasco É passar isso. vexames e passar perrengues todos os anos. É importante lembrar, o Vasco ano passado ele passa pra semifinal da Copa do Brasil. Antes disso, ele quase caiu nos pênaltis para um time pequeno, não é? Alguma coisa assim? Confiança? Não lembro qual era o time. Não lembro para qual time, Mas mas eu vou buscar aqui. Pode seguir. o Vasco passa pra semifinal nos pênaltis, nos pênaltis. E não é como se tivesse pego, assim, vários times fortes, não, tá? Pegou o Atlético Paranaense que caiu,
Pegou um Fortaleza que, aí beleza, era um Fortaleza que era um time mais forte, pegou contra o Galo e quase passou pra final, né? Teve o gol do Hulk ali, o jogo tava indo pros pênaltis. E aí chegando no seguinte, o Vasco, cara, a gente não. A gente, assim como mídia, não dá pra normalizar. É porque eu falo que não dá pra normalizar quando isso acontece há 20 anos, né? Só que é o tipo de coisa que, se continuar acontecendo o tempo inteiro, o Vasco não vai sair do buraco nunca, né? O Perfeitamente. Vascaíno torce pro Vasco porque ele ama o Vasco incondicionalmente. Mas o Vascaíno não quer comemorar um título? Não é possível, pô. O Vasco não é campeão nem carioca desde 2015, não é? 2016? Alguma É coisa assim? 16. É bicampeão 15, 16, né? 15, 16. Então, cara, assim, eu não tô nem falando aqui que depois do último pênalti, o torcedor do Vasco tinha que vaiar o time, tá? Que tinha que chorar, que tinha que quebrar as... Não, é só um fato. Isso acontece e só acontece no Vasco, não acontece nos outros três. Se os outros três pegam um time do nível de um time de Série B e passe dessa forma, sairia vaiado de campo. É óbvio que os outros três têm mais dinheiro, os outros três têm um passado recente melhor, mas eu acho que o Vasco tem que ser tratado como um time maior do que ele vem sendo tratado por uma mídia no geral, né? Exatamente. Eu acho até, Cauã, que dos clubes do G12, talvez ali junto com o Santos sejam que mais estão sendo tratados de forma diferente em relação ao que deveria ser tratado pela sua grandeza.